de paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Boa noite, queridos irmãos. Hoje o tema é um tema evangélico, né? Lá do capítulo 14, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é um tema bastante interessante, né? A parentela corporal e a parentela espiritual. Realmente a gente vai perceber quanta diferença faz realmente a gente ter esse conhecimento que o Espiritismo está colocando para a gente, né? A anterioridade da alma, uma situação que a gente vai realmente conseguir compreender a reencarnação, a gente vai conseguir entender muitas questões. O Espiritismo nos aclara, né, elucida muitas questões que seriam incompreensíveis por outras vias, de outra forma. Então, é muito bacana a gente perceber o valor que a doutrina tem no sentido de nos apresentar conceitos bastante bem assentados, bastante bem lúcidos, né, esclarecendo, de modo que a gente consiga entender como que as coisas acontecem, por que acontecem, e, sobretudo, a gente conseguir enxergar a nós, dentro desses conceitos terrenos, e para a gente identificar aquilo que efetivamente a gente pode fazer no sentido de, não digo resolver o problema, mas pelo menos aliviar a questão da maneira que estiver ao nosso alcance, e a gente encontrar uma via mais tranquila, mais serena, pelo menos da nossa parte, para lidar com questões, às vezes, de família. Realmente, família é a instituição mais importante que existe, não tem outra. Mas, muitas vezes, é um núcleo, uma situação difícil para muitas pessoas, né? Tem muitas pessoas que têm dificuldades muito grandes com seus familiares, até familiares mais próximos mesmo, né, de convivência diária, e tem realmente dificuldades. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, são algumas reflexões que a gente trouxe sobre esse tema, né? Então vamos ao nosso primeiro slide. A gente está vendo aí a parentela corporal e a parentela espiritual. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque ele era anterior. Essa é uma revelação muito importante, porque Kardec, quando coloca, e os espíritos colocam esse conceito para nós, naquele momento estava rompendo com aquela questão da criação do espírito no momento da concepção. No momento do nascimento até, né, concepção seria até um sentido mais moderno, mas aquele conceito de que o espírito surgia ali, ele era criado ali naquele momento em que ele estava nascendo. Então esse é um primeiro ponto importante, quer dizer, o espírito, como está ali, já existia antes da formação do corpo. Isso é muito importante. Ou seja, se o espírito já existia, ele já tinha uma história anterior. Esse é um ponto legal para a gente colocar nessa primeira abordagem. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Novamente, ele está afirmando o que nós estamos falando. Ele não faz mais do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Ou seja, considerando a questão do imperativo biológico, o imperativo genético, hereditário, essa, digamos, a contribuição que a própria natureza oferece através da conjunção carnal que suscita, digamos, uma gravidez e possibilita, digamos, a formação de um corpo para a reencarnação, né? Mas, além disso, não apenas, digamos, a geração biológica, mas a questão, né, de auxiliar, cumpre aquele que gera, ao pai, à mãe, aquele que participa, né, dessa questão da família, na chegada e na constituição da família, cumpre, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir.
Essa é a nossa grande tarefa enquanto pais e mães. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, quer dizer, existe algo que associa a gente não apenas sob o ponto de vista consanguíneo, do ponto de vista carnal, tem algo anterior, anteriores relações, do que ele está falando, de relações que tivemos com aqueles que constituem a nossa família em vidas pregressas, em existências, em encarnações pregressas. Ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Em geral, vamos dizer assim, e graças a Deus que é assim, as famílias, quando se constituem, em geral, existem afeições, digamos assim, já recíprocas, já adquiridas de existências passadas, mas a gente sabe que nem sempre é assim, não é? Também pode acontecer, sejam completamente estranhos, afastados entre si por antipatias anteriores, quer dizer, pode ter um problema, que situações anteriores que ficaram, assim, de complicações realmente muito sérias, que geraram até ódio, traições, questões assim muito sérias de vidas pretéritas e que associaram aqueles dois espíritos, e então eles encarnam, muitas vezes, às vezes, numa mesma família, e ele até explica que aí lhes serve de provação. É um processo, né? É um processo que a espiritualidade vai colocando no sentido de tentar quebrar, começar a romper com aquelas dificuldades, com aqueles conceitos cristalizados de raiva, de irritação, de ódio, que muitas vezes relacionam os espíritos. Então, muitas vezes, eles reencarnam justamente para poder quebrar esse gelo, quebrar essas questões. É uma situação difícil, muitas vezes, mas que vai, aos poucos, acontecendo, dolorosa e complicada. Daí essas famílias em que há, digamos, às vezes, um elemento, ou dois, às vezes, e existem aquelas dificuldades maiores. Justamente porque, ele vem novamente ressaltar, não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família. Esse é outro ponto que ele vem também romper, porque eu lembro até um conhecido meu montando, eu vi ele fazendo isso, uma árvore genealógica. Vocês sabem o que é, né? Para poder ver os parentes e tal, quer dizer, e montar uma árvore genealógica. Aí perguntei por quê. Ele estava querendo tirar o passaporte italiano. Então, eu também tenho ascendente italiano, mas não tenho essa pretensão. Mas ele estava montando a árvore genealógica para poder tentar identificar, não sei o quê, se ele tinha condição de obter o bendito passaporte italiano, né? Aí depois parece que ele conseguiu um auxílio no Rio, no consulado italiano, e conseguiu um caminho para ele. Então, a questão da hereditariedade, nessa importância que a gente dá com relação aos nossos ascendentes. Eu sou descendente de não sei de quem, não sei o quê. Então, essa relação consanguínea é até importante, é até bacana a gente saber que dentro da nossa família teve uma pessoa que realizou alguma coisa importante, alguma coisa bacana, mas no sentido apenas, né, não quer dizer, né, esse negócio. Teve um cara, um americano, que ele criou um banco de sêmen e óvulos de sêmen, né, para poder pegar de cientistas, grandes pessoas renomadas, assim, cientistas, para poder criar tipo uma geração de gênios. Então ele pegava assim o sêmen de um Nobel, prêmio Nobel de Física, de Química, e caras assim hiper inteligentes, e fazia, né, lá depois a formação do óvulo, fecundava e colocava para gerir numa barriga de um útero de alguma mulher que estava ali também participando do negócio dele, do empreendimento dele. Mas resultou infrutífero, porque daquilo ali não aconteceu nada demais, de aparecer uma pessoa genial, ou de aparecer algum prêmio Nobel por conta apenas da questão genética. Esse é um ponto também legal, que é bacana a gente colocar. Então, não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias. Então, a gente vê, simpatia e comunhão de ideias é uma questão a ser desenvolvida, né? É uma questão que a gente precisa desenvolver, a comunhão de ideias, o entendimento e tal. Esses que são os laços de família que a gente vai ver quando a gente for examinar a outra família, que agora nós estamos vendo a família corporal.
os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. A gente vai falar sobre isso também mais à frente um pouquinho. Bem, aqui para refrescar, não é? Vida é o amor existencial. Não é? É justamente a vida onde o amor está manifesto de uma forma viva, de uma forma aparente. Bem... Vamos prosseguir. É ponto pacífico em todas as religiões que a família é uma das mais importantes associações existentes na Terra, se não a mais importante. Acho que realmente a família é o núcleo, né? Onde realmente tudo acontece. É de lá que realmente a gente se forma para poder atuar no mundo. Com a doutrina espírita, que nos traz em seus pilares a lógica absoluta da reencarnação, o conceito da família se expande, pois vai muito além dos laços consanguíneos. É justamente essa expansão, porque anteriormente, eu acho que antes da gente ter essa visão que o Espiritismo está trazendo, realmente a vida, a questão familiar, a questão consanguínea, ficava reservada realmente àquela questão de sangue, né? Realmente como a gente falou dessa árvore genealógica, dessas vinculações por hereditariedade, aqui eu sou filho de não sei quem, sou sobrinho de não sei quem, né? Então, o conceito de família, na verdade, vai muito além dos laços consanguíneos. São os laços espirituais, são outros laços, né? Laços afetivos, laços de ideais. O entendimento das dificuldades existentes dentro do lar ganham uma explicação clara e lúcida. A gente percebe, a gente vai entender, que os defeitos, né, as dificuldades no seio da família são, na verdade, decorrem das necessidades depuratórias dos espíritos, né? São necessidades depuratórias, quer dizer, muitas vezes está manifesto ali alguns defeitos, que às vezes até o pai, até uma certa idade, tenta corrigir. Hoje está difícil, né? Para o pai até corrigir alguma coisa, e filho está ficando cada vez mais difícil. Mas são defeitos que a gente tenta, que a gente percebe, e a gente tenta, digamos, de alguma forma, mitigar aquilo logo na raiz, né? Logo naquele período, naquela janela até os 7 anos, que até, segundo a doutrina nos explica, né, até os 7 anos é aquele período de consolidação da encarnação aqui na Terra. Então, é um momento assim que há uma certa acessibilidade, uma facilidade maior até de tentar fazer alguma corrigenda de alguma coisa que está perceptível no sentido desses defeitos. Mas, defeitos e dificuldades, né? Isso aí é característico do espírito que está precisando evoluir e que encarna com o objetivo de se tornar melhor. Esse é o grande objetivo da reencarnação, o motivo pelo qual nós ainda estamos colocados nessa roda das reencarnações sucessivas. Nós estamos ainda, por motivo do nosso padrão evolutivo, do nosso momento de evolução, ainda constrangidos a permanecermos nesse processo, né, de retornar à erraticidade pela desencarnação e vir ao mundo material pela reencarnação. Então, a gente ainda está nessa necessidade das vidas sucessivas. Isso ainda é uma necessidade nossa, inerente e decorrente do nosso estágio de evolução. Então, passamos a entender por que a gente se afiniza mais com um do que com o outro. Às vezes, um amigo, né, a gente tem por um amigo uma afeição, às vezes um entendimento, uma facilidade, uma amizade tão tranquila, uma relação tão pacificada, poxa, né, que é uma coisa que a gente não consegue muitas vezes com um familiar ter aquele nível de relação. Por que será que isso acontece, né? Porque essa situação desse entendimento, dessa relação mais serena, isso foi adquirido, foi conquistado, foi resolvido, é uma situação que já foi, não existe mais motivo de sofrer, de resgatar nada, de purgar nada, aquilo já está superado. Então já é uma coisa conquistada realmente de vida passada, e muitas vezes esse bendito Espírito, ele vem na nossa vida, ele chega na nossa vida para nos apoiar, para nos auxiliar, para nos encorajar. Quantas vezes a gente tem mais abertura para falar, às vezes, com uma pessoa que não faz parte do nosso seio familiar, do que até com aquele que está mais próximo. A gente não consegue, muitas vezes, ter esse padrão, essa qualidade relacional, né? Compreendemos porque um amigo, muitas vezes, é aquele irmão que tanto gostaríamos de ter. Percebemos as tramas dos enganos entre familiares que se engalfiam pelos bens materiais,
O porquê das tragédias familiares, quantas tragédias familiares a gente observa, até entre irmãos gêmeos, né? Tem umas histórias que eu costumo assistir naquele Discovery ID, de vez em quando aparece uma situação dessa de gêmeos que se mataram por isso, por poder, coisas assim, né? Do arco da velha mesmo, por crimes, né? Abandonos, rejeições, né? Tem esse problema de rejeição, né? A gente sabe que existem algumas situações, até com a mulher, né? Quando ocorre logo depois que o neném nasce, né? Existe um certo problema que às vezes pode até acontecer um acidente, uma questão mais grave, mais séria. Mas isso aí normalmente tem medicação, tem um tratamento para poder resolver. Mas algumas rejeições, de onde vêm essas rejeições, né? Que rejeição é essa? Será que ela é apenas realmente uma questão material, apenas corporal? Será que desencadeia isso? Ou será que isso tem um componente espiritual também? Que muitas vezes essa rejeição está marcada por uma situação mal resolvida, uma situação às vezes de um espírito que está entrando, está chegando, né? E que teve uma situação complicada com a gente no passado. A gente vai ver isso no capítulo 13 de Missionários da Luz. É emblemático esse capítulo. Ele é muito interessante que seja, para quem tem um interesse de aprofundar o conhecimento sobre a reencarnação, ele é muito rico, nos mostrando a reencarnação de Segismundo, né? E como a dificuldade que a espiritualidade teve para trabalhar a rejeição do pai, que tinha uma dificuldade com ele em termos do perdão, de uma situação acontecida no passado, em que, digamos, Segismundo estava ali colocado como fosse um assassino, vamos dizer, tivesse matado, uma luta armada, uma coisa que não está identificado, claro, na obra, o que teria sido realmente essa luta armada, se foi um duelo, o que foi. Mas houve um problema entre os dois, que o próprio Segismundo, até amparado, extremamente amparado pela espiritualidade, essa reencarnação dele é toda trabalhada, até que o pai, enfim, né, realmente perdoa e aceita recebê-lo. A partir daí é que, digamos, aquelas influências que poderiam prejudicar e complicar a reencarnação de Segismundo conseguiram ser as influências que poderiam prejudicar a reencarnação assim, de diversas maneiras. Aquilo conseguiu ser dominado, conseguiu ser debelado, né? Então, a questão das rejeições, né, tantos abortos que acontecem por conta disso, por conta dessa rejeição. Abortos espontâneos, né, eles são espontâneos sob o ponto de vista material, que não se consegue identificar, às vezes, a causa. Mas ele tem uma causa mais profunda, uma causa, digamos, oculta ao materialista, aquele que não consegue enxergar as coisas por outra via. Né? Tantos abortos, tantas decepções, tantas dificuldades aí. Aí, novamente, o nosso menininho apareceu, a razão, né, o amor que pondera. A gente precisa realmente explorar e buscar entender essas questões com mais profundidade, pela nossa razão, para que isso possa se esclarecer e a gente se esclarecendo, a gente compreendendo melhor essas questões, a gente pode fazer, de repente, a nossa parte, a parte que cabe a gente fazer dentro desse contexto. E o Espiritismo tem essa proposta de nos elucidar, nos esclarecer, para que a gente possa efetivamente realizar. E em realizando, alcançar o outro nível, que foi, o Marcelo fez uma palestra no domingo, nos falando das dimensões da disciplina. A disciplina de aprender, né, da gente procurar realmente se esclarecer. A disciplina de realizar, né, que é você aplicar aquilo que você está passando a conhecer. E, digamos, a disciplina final, que seria justamente o corolário dessa questão, que seria o sentir, e realmente a gente passar a sentir aquilo que a gente compreende e aquilo que a gente faz, aquilo que a gente realiza. A gente precisa disso. Em família, muitas vezes, esse exercício é uma necessidade imperiosa para que a gente possa, digamos, melhorar as coisas, ou pelo menos melhorar a nossa forma de ver as coisas. E aí, né, quem sabe, a gente poder realmente dar a nossa contribuição. Então, embora o retrato das nossas famílias se revele muitas vezes desanimador e assustador, não é? Que às vezes cada coisa, às vezes que a gente ouve, né, de histórias, que muitas vezes a televisão, o noticiário nos mostra, né, um assassinato de uma moça, agora vi, não sei se foi Guaba, não sei, de 16 anos, e alguém espalhou a foto da menina morta,
né, pelo meio de uma mídia social, uma coisa assim horrorosa mesmo. Mas, embora o retrato das nossas famílias se revele muitas vezes desanimador e assustador, é com a doutrina espírita que vamos entender que cada um está fazendo o melhor que pode. Né? Que os erros de hoje serão corrigidos amanhã. E a questão, errar é uma palavra meio pesada, né? Porque quando a gente fala errar, parece que não tem volta, né? Errou, não tem conserto. Às vezes eu preferiria talvez até a palavra equívoco. Equivocar, se a gente se equivoca, porque muitas vezes a gente falta-nos o aporte do conhecimento, falta a gente entender melhor as questões para buscar o acerto, para buscar o caminho melhor. Né? Mas errar ainda é permitido. O Pai Celestial nos permite o erro, nos permite o engano, nos permite o equívoco, porque é uma forma de nós aprendermos, né? Dando com os burros na água, que a gente vai ver depois, pela lei de causa e efeito, o que vai acontecer, o que aquilo vai suscitar. Se assim compreendermos, ficará mais fácil aí perdoar, sermos perdoados e nos perdoarmos, facilitando assim a convivência na família. Porque muitas vezes na família você se acha, poxa, como se você fosse um injustiçado. Poxa, eu não mereço isso. Né? Mas se a gente for refletir sobre esse ponto de vista, enxergando o outro como espírito em evolução também, que faz parte do meu contexto familiar, né? E que eu ali estou sendo alvo de uma situação, eu estou dentro daquele contexto e eu estou sendo sofrendo com aquilo, isso tem que ter um motivo. Não é? Aí você vai se ver apenas como injustiçado, ou será que a gente refletindo mais profundamente, a gente se enxergando como esse espírito em evolução, como espírito que já passou por outras experiências com aquele mesmo espírito, será que eu não fui quem causou uma injustiça a ele? Será que eu não causei uma injustiça? Será que ele não é um retorno de uma situação lá do passado que agora está se configurando aqui na minha existência? Será que eu não tenho que ter um pouco mais de condescendência com ele? Será que eu não tenho que ter um pouco mais de compreensão com ele, de entender, de tolerar um pouco mais? Será que a gente precisa fazer esse exercício? Então, essa visão é um convite realmente ao perdão, porque o perdão, você tem que perdoar, mas é importante entender por que eu tenho que perdoar. Porque, de repente, o culpado também foi eu, isso é um retorno. Às vezes, né, já pensou a criatura se sentir injustiçada, reclamar, se rebelar, né, com relação àquela situação, e quando chegar no plano espiritual, passou a vida inteira, né, e todo mundo dando razão para ela, e chega lá no plano espiritual, a situação é bem diferente. Você que causou uma situação que aquele sentimento que estava ali não estava à toa. Ele tinha um motivo, tinha uma razão de ser. Né? Então, a gente compreendendo por esses aportes de conhecimento que a doutrina está oferecendo para a gente vai ter mais facilidade, né, de perdoar, né, de sermos perdoados, de perdoarmos também fazendo a nossa parte, facilitando realmente a convivência familiar, a convivência em família. Né? Não vai ser favor nenhum fazer isso. Não é fácil. Não é fácil. Parece que eu estou falando aqui, parece que é fácil, né? Não é fácil. Mas o exercício é fundamental. Né, que a gente inicie, faça, pelo menos a gente tenha a consciência de ter tentado, a consciência de ter feito aquilo que estava ao nosso alcance nesse sentido. Então, temos na reencarnação, então, a grande diferença do Espiritismo para a maioria das religiões. Então, esse entendimento da questão da reencarnação é extremamente importante, porque a diferença é que isso explica, e explicando, consola. A gente passa a entender melhor aquilo que, digamos, para a maioria estaria oculto. Para a maioria, esse entendimento, essa visão espiritual dessas questões das relações familiares, às vezes conflituosas, às vezes conturbadas, né? Às vezes muito sérias até, né? Que a pessoa tem que buscar vias judiciais para se defender, chega até esse ponto, né? Mas são situações que, explicando, também a gente tem o consolo de entender por que acontece e por que é assim. Será que basta entender o porquê? Não. A gente precisa entender realmente mais completamente a questão para a gente poder tentar fazer a nossa parte. Não adianta apenas compreender, achar que entendeu, tal, ser suficiente. É aquela situação, novamente, daquelas 3 dimensões da disciplina que foi colocada aqui.
não é? Aprender, a gente aprende, mas não vai valer nada se aprender se a gente não realizar, não fizer a parte que nos cabe, aquilo que a gente pode fazer. Qual a diferença entre parentesco material, material corporal, né, e o parentesco espiritual, segundo a doutrina espírita? O parentesco material é a união na família de acordo com os laços consanguíneos, né? E o parentesco espiritual é a nossa verdadeira família, pela união dos gostos, dos sentimentos, das afinidades, enfim, pela reunião do entendimento de que todos somos irmãos. É interessante, né? O Pai possibilita a nós, da forma física, o aparelho orgânico, com que todos nós, cada um de nós, está aqui trilhando o seu curso reencarnatório. Mas chegará aquele derradeiro momento do nosso desenlace, da nossa desencarnação, do nosso retorno à pátria espiritual, quando essa forma física que hoje nos possibilita alguma coisa em termos, né, das nossas limitações no trânsito dessa reencarnação, mas a gente perde, digamos, esse aparelho. E aí o que resta? Não vamos entrar tecnicamente até na questão do perispírito, tudo bem. Resta-nos o perispírito, o espírito e o seu perispírito, vamos dizer que a gente vai levar. Mas muito mais do que isso, que o perispírito, digamos, de uma certa forma, é uma matéria quintessenciada, é algo material, o que a gente leva? A gente vai levar aquilo que a gente realizou, aquilo que a gente fez aqui. E nisso aí, nesse contexto, nós temos, primeiramente, talvez os débitos, as dificuldades, né, daquilo que a gente realizou que não foi legal. Isso fica onde? Fica impresso no perispírito. Está lá, marcado. Mas tem também aquilo que a gente foram as boas resoluções que a gente tomou, aquilo de bacana que a gente fez, aquilo de, né, que tem valor no âmbito da caridade, do amor ao próximo, dos nossos compromissos, aquilo que a gente cumpriu com cuidado, né, com desvelo, e aí isso tudo também fica impresso lá no nosso, né, no nosso perispírito. O que isso aí representa? Justamente é a nossa identidade espiritual, é a nossa identificação espiritual. Ou seja, é o nosso cartão de visitas, né? Lá na espiritualidade, na erraticidade, esse é o nosso cartão de visitas. E não adianta, porque às vezes você pega um profissional, né? Você recebe o cartão, você olha, o cartão é bonito, né? Tudo, né? Paramentado, não sei o quê, e às vezes o resultado não está com nada, né? O cara vai fazer o serviço, tinha só o cartão bacana. Então, quer dizer, lá na espiritualidade a gente vai, esse é o nosso cartão de visita, é aquilo que a gente é profundamente, é de verdade naquilo que a gente realizou, naquilo que a gente fez. Tá? Então, é isso aí que vai, vejam bem, a nossa identidade. Essa identidade, ela se traduz em afinidades, né? Afinidades vibratórias, afinidades magnéticas do nosso magnetismo. Então, nós vamos atrair na espiritualidade, para junto de nós, aqueles que são afins, que são semelhantes, né? Que têm similaridade com aquilo que a gente gosta, com a nossa índole, com os nossos pendores, com as nossas tendências, né? Isso tudo vai estar, digamos, como fosse uma luzinha acendendo assim e atraindo todos aqueles que estiverem dentro desses padrões que a gente está emitindo, que a gente está apresentando. Então, dessa forma, lá no plano espiritual, a gente vai perceber que existem conglomerados de espíritos, agremiações de espíritos, reuniões de espíritos, justamente porque são espíritos afinizados nesse sentido. E com isso a gente poderia dizer que estariam, digamos, as famílias espirituais estariam se formadas dessa forma, pelas afeições em função de ter o mesmo ideal, de ter o mesmo padrão de pensamento, mais ou menos o mesmo entendimento das questões, né? A forma de se entenderem. E aí essas afeições e essas questão que estava as ideias, como são semelhantes, assemelhadas, então formam um conjunto mais ou menos hegemônico, né? As pessoas pensando do mesmo jeito. Enfim, pela reunião e entendimento de que todos somos irmãos. Esse todos somos irmãos é um outro ponto também interessante, porque no final, esse discurso talvez fosse até para o fechamento desse trabalho, mas vamos falar logo. Na verdade, esse negócio de irmão é irmão com todo mundo.
porque nós vivemos, nós somos filhos do mesmo Pai. Então, a nossa, digamos, consanguinidade espiritual, não seria isso, mas a nossa espiritualidade, o nosso vínculo, nossa vinculação espiritual é comum. Todos somos filhos do mesmo Pai. Então, em termos de família, a família é a família universal. Só que, quando a gente vê até algumas questões que também tem aqui, que a gente não vai colocar para não estender também o trabalho, é a questão da preocupação de romper os laços familiares, né? Há uma preocupação nesse sentido, o Kardec até pergunta sobre isso. Pelo contrário, esses laços vão se ampliando cada vez mais, que a cada reencarnação você faz, né, na sua família, onde você renasce, e você vai fazendo, vai ampliando esses laços. Então, aquela questão de quem foi o pai, a mãe, de repente, hoje, um filho que está chegando, pode ter sido um avô na vida pretérita, né? Isso tudo pode acontecer. Esses laços, assim, desses títulos, né, que a gente coloca na vida material, na vida corporal, de repente eles não têm, eles perdem importância quando a gente vai examinar essa questão sobre a ótica da família universal, que é onde todos nós somos irmãos. Há pessoas que dizem que os laços de família são apenas resultado de costumes sociais. Como entender a questão das famílias terrenas e espirituais? A constituição dos laços de família é uma necessidade do espírito. Quer dizer, o espírito precisa estar constituindo realmente as famílias, porque tem aquela família que nós vamos constituir, né? Tem aquela família, a gente veio numa família, mas tem aquela família que a gente vai eventualmente constituir. Nem todos, né? Meu enteado é solteiro até hoje, tem 40 e poucos anos, tá? Não quer saber de constituir família, mas chega uma hora que você vai constituir. Como é que essa família é formada, né? Aqueles que são atraídos, digamos, para aquelas pessoas, né, que muitas vezes têm relação conosco, elas são atraídas por conta dessas simpatias, dessas afeições já construídas lá no passado, ou de situações de afeições ou de associações que poderão não resultar, às vezes, tão felizes, às vezes os resultados não vão ser tão felizes, mas demandam, muitas vezes, a constituição da família, né? Dos laços de família, da família corporal, pelo menos. É uma necessidade do espírito. A família terrena é um instrumento, aqui essa frase é muito importante, a família terrena é um instrumento para a construção da família espiritual. Ou seja, a gente precisa realmente reencarnar, a gente precisa estar nas famílias, a gente precisa constituir e deve constituir famílias, no sentido de que a gente possa estar, digamos, sendo um instrumento também, possibilitando, facultando que isso aí se realize, no sentido da formação da família espiritual, que é o que seria mais desejável. Porque hoje em dia a gente tem ainda muita família corporal só, no sentido assim, de não haver um esforço, um entendimento, no sentido de se alcançar esse núcleo de afeições que a família pode se tornar. Aí vem um diagramazinho que a gente trouxe, né? Famílias são de duas espécies, né? As pelos laços corporais, é uma síntese do que a gente falou até agora. Os laços são de sangue, frágeis como a matéria, e se extinguem no tempo. Quer dizer, se for só pelos laços corporais, que às vezes existem espíritos estranhos que reencarnam na família. Às vezes eles vêm com um determinado objetivo evolutivo que é alcançado e eles ou saem, você não tem nem mais relação com eles, de repente ele viaja, né, se dissocia, ele sempre esteve, digamos, apartado às vezes da família. Às vezes é um espírito que ele está ali, veio para cumprir o seu papel junto àquela família, fazer algum aprendizado, alguma situação e, né, ele vai se extinguindo, quase que aquela relação com ele. Aí são muitas possibilidades que a gente tem na questão dos laços corporais. E as possibilidades é exatamente de espíritos estranhos, como falamos, simpatias anteriores, que, digamos, predominantemente é isso que acontece, graças a Deus, senão seria uma balbúrdia, né, seria uma confusão, né? E a questão das antipatias também anteriores, que vêm para serem resolvidas. Isso acontece porque a gente vem com o objetivo de tentar resolver essas questões. Isso não é colocado assim. Os espíritos aproveitam as oportunidades, né? Ele não perde o tempo. Os espíritos, quando planejam o trabalho desse plano reencarnatório para cada um de nós, é com o objetivo daquilo dar certo, daquilo resultar positivamente para todos que estão dentro daquele contexto. Nem sempre isso acontece, com certeza. E aqueles pelos laços, as famílias pelos laços espirituais, né? Simpatia e comunhão das ideias, fortalecidos pela purificação, se perpetuam. Tem famílias que realmente
se formam, às vezes, também nesse contexto aqui, como verdadeiras missões redentoras. Muitas vezes a gente ouviu falar de famílias que se unem, às vezes, num projeto, às vezes de um orfanato, de situações assim que, se a família toda não estivesse topando, a coisa não ia acontecer. E, no entanto, está todo mundo alinhado naquela mesma ideia, naquele mesmo ideal, e às vezes a coisa acontece. São missões redentoras, às vezes outras missões que a gente poderia arrolar aqui, né? Então, simpatia e comunhão de ideias fortalecidos na purificação que vão se perpetuar. Isso não se perde. A duração dessas situações pelos laços espirituais, que é interessante a gente observar, já foi falado. É antes, durante e depois das encarnações. Quer dizer, são famílias que já estão sintonizadas, já estão, assim, existe uma comunhão espiritual entre elas, né? Existe uma comunhão de ideias, de propostas, de vida, de tudo, de gostos, né? Então, nessa condição. Aí, prosseguindo, né? Simpatia é o amor que sorri. Realmente, a gente precisa adquirir mais simpatia, né? Até no trato com aqueles que estão mais próximos de nós, principalmente, né, naqueles que estão mais próximos de nós. Quantas vezes a gente está aborrecido com alguma coisa e faz aquele tratamento, às vezes, ríspido, né? Infelizmente isso acontece comigo, né? Então estou falando porque acontece comigo. Não sei se acontece com vocês. Mas infelizmente, é coisa que a gente precisa superar, porque realmente a gente precisa estar, né? Apesar, às vezes, dos problemas que você enfrenta, dificuldades, a gente está aberto para um trato sempre educado, sempre, né, mais, sem nos permitirmos a certos aspectos que deslustram, né, às vezes, toda a ambiência familiar fica prejudicada. Sobre a ambiência familiar, a gente ia lembrar a questão do evangelho no lar, quão importante que é a prática do evangelho no lar, no sentido desse aprender que nós estamos falando, dessas leituras, né, do Evangelho, para a gente poder se aproximar mais daquelas propostas evangélicas, que é uma coisa que a gente não pode, não deve, digamos assim, se apartar. A gente precisa ainda compreender muito do Evangelho. O Evangelho tem tanto tempo, né, são 2000 anos que Jesus nos trouxe todas essas lições, né, e não foi ele que escreveu, mas que vieram ao varão dos séculos, e são extremamente atuais, são extremamente importantes de serem compreendidas e, sobretudo, praticadas, principalmente no seio doméstico, junto à família. E a gente escalar um tempo, né, para a gente poder fazer esse estudo em casa, é realmente de grande proveito, né, é uma oportunidade que a gente não deveria desperdiçar. É um convite que a doutrina faz e que a nossa casa tem um grupo estruturado para isso, que pode dar toda assistência nesse sentido. Tá bom? Como vamos rever nossos entes queridos se por acaso os mesmos já encarnaram novamente? Como reconhecê-los? O reconhecimento dos entes queridos não se dá somente pela aparência, mas principalmente pela afinidade e pela vibração. Essa questão de aparência, né, é muito engraçada. A aparência das similaridades físicas, né, cor da pele, os traços físicos, os olhos, tal, isso aí a gente sabe que pertence à questão hereditária, questão genética, e que realmente isso é comum. Minha filha é bem parecida comigo. Bem, muito mais bonita, né, que eu sou, né, ela realmente é incomparável. Mas, então, essa questão aí dos entes queridos não se dá somente pela aparência, mas principalmente pela afinidade e pela vibração. Porque a gente vê muitas pessoas falando, poxa, mas ele é assim porque ele puxou a mãe dele. Não, ele é assim porque isso aí vem do pai, em caráteres de questões assim de morais, questões de desempenho de caráter, de personalidade. Será que isso é genético? Será que isso é genético? Tem alguma coisa a ver com hereditariedade isso? Ou será que existe alguma coisa oculta, né, nessa similaridade que às vezes a gente vê entre pais, né, e filhos, de uma forma bem singular, bem marcante? É porque são os espíritos que são afins, eles se atraem, nós acabamos de falar isso. E também, até no planejamento da reencarnação, há uma preferência deles de reencarnarem em famílias em que haja uma certa afinidade maior, né? Então, por isso que eles vão, digamos assim, no seu planejamento, vamos buscar isso como um processo de facilitar a sua existência física, o que ele vem desempenhar aqui. Porque cada um de nós reencarna sempre com alguma missão, com alguma
finalidade muito específica. A gente está aqui realmente para trilhar o nosso caminho, no sentido de a gente prover o nosso desenvolvimento espiritual. E isso aí é algo complexo, é algo múltiplo, né, que tem várias situações que podem ocorrer. O reconhecimento dos entes queridos, a doutrina espírita nos ensina que, mesmo encarnados, nós temos a sagrada oportunidade, durante o sono, de mantermos contato com esses entes queridos, muito mais vezes do que podemos supor. O problema da gente não lembrar, porque a gente sabe quando a gente dorme, né, quando a gente faz o nosso descanso físico, e a gente faz essas 8 horas, 8, 7 horas, sei lá, que a gente dorme, né? Esse período aí é necessário a todos nós, e nesse momento é necessário também até o próprio espírito nosso. O nosso espírito, ele se desdobra, justamente quando a gente adormece, e há um afrouxamento dos laços que vinculam o espírito ao nosso corpo, e esse afrouxamento permite que o perispírito ele se afaste um pouco do nosso corpo e entre em relação mais com o meio espiritual, com o plano espiritual, nesses momentos em que a gente está ali, o corpo nosso está ali dormindo, né? Está ali apagado. E nesses momentos, algumas vezes, existem esses encontros também por questões de afinidade. Tem muito a ver com a nossa... O que a gente está pensando, os nossos gostos, as nossas tendências, né, o que a gente deseja realmente. Muitas vezes, de repente, quem tem interesse pela leitura, pelo estudo, na doutrina, vai participar de um curso, lá no plano espiritual. Isso aí está bem colocado aí nas obras de André Luiz, situações desse tipo, né? Então, de forma que esses contatos servem para o bom. Mas por que a gente não lembra, né? Porque muita gente não lembra. Poxa, mas eu não lembro disso. Será que isso aconteceu mesmo? Tantas vezes a gente acorda refeito, às vezes com uma lembrança, assim, um sentimento agradável, e a gente às vezes não sabe. Poxa, de onde que veio? Eu acho que eu dormi bem hoje, né? Será que eu dormi bem? Ou será que de repente não foi um contato que eu tive bastante feliz, bastante encorajador, lá no plano espiritual, com o pai, com uma mãe desencarnada, com alguém, né? Algum afeto nosso, que está ali e deu alguma orientação para a gente, conversou com a gente, nos fortaleceu, nos encorajou naquele momento. O problema é que o nosso cérebro, né, mesmo do perispírito, ele não é muito afeito a manter lembranças dessas experiências espirituais. Ele não é bem preparado para isso, exceto, digamos, em médios, né, que tenham um desempenho assim mais especializados, né, médios realmente mais desenvolvidos, que têm essa condição até de ter essa percepção e guardar essa lembrança até com registro minucioso. Tem pessoas que têm uma capacidade de registrar isso com muita vivacidade, né? Eu conheço algumas pessoas que contam o sonho com tanto detalhe que eu falei, poxa, brincadeira isso aí. Mas conta tudo, é capaz de contar a cor, o sapato, a cor do cabelo, né, daqueles com quem eles tiveram alguma relação no plano espiritual, nessa experiência, né? De forma que esses contatos servem como um bálsamo para as nossas provas tão sofridas. Graças a Deus, é misericórdia mesmo. No dia em que estivermos mais atentos, perceberemos com maior facilidade esses contatos. É que a gente não tem ainda percepção realmente. A nossa atenção que ele está falando é um desenvolvimento das nossas percepções que a gente ainda carece desenvolver. Por que há tanta briga de irmãos em família? Como se pode explicar que 2 irmãos numa mesma casa sejam como estranhos e não consigam se relacionar? Porque não estão ligados pelos reais laços de afetividade. São espíritos que se reúnem para transformar desenganos que normalmente têm raiz no passado. Quer dizer, eles estão ali, aquele antagonismo, às vezes aquela disputa, às vezes aquele conflito, que é uma coisa persistente, recorrente, ele não está estabelecido à toa. Então, quer dizer, um dos dois tem que ceder, para que pelo menos as coisas tentem se desenrolar melhor. Mas, muitas vezes, isso é difícil, né? Então, se alguém tiver algum problema desse tipo com algum irmão, e a gente já está tendo esses conhecimentos, esse entendimento mais lúcido das coisas que acontecem, que estão muitas vezes ocultas, como falamos, ao leigo está oculto. Porque aquele que diz que, né, ele é assim porque o pai é desse jeito, ele tem essa personalidade porque o pai é desse jeito, o pai é assim também, está equivocado, porque está querendo colocar como hereditariedade uma coisa que não é hereditário. Cada espírito é uma individualidade. Eles estão ali, digamos, juntos naquela família, porque por a questão de afinidade, vieram realmente, comporam a mesma família por afinidade, não foi uma questão
hereditária, uma questão genética, não tem nada a ver. Sem a reencarnação, é impossível entendimento dessas questões. Realmente, se a gente não colocar, como falamos a princípio, a reencarnação como um princípio básico, a gente não vai realmente compreender por que isso acontece, como que isso acontece, por que é assim. Né? Por que na minha família eu não consigo ter paz? Às vezes tem muitos que preferem a rua, preferem ir para o jogo de futebol, preferem beber com os amigos do que ficar em família, do que estar em família. Né? É preferível, digamos, fazem essa opção. A renúncia é um amor que se depura. Né? Realmente, família, muitas vezes, vai exigir esse sentimento, né? Vai exigir a expressão da nossa renúncia, em alguns momentos, para que aquilo não precipite para uma briga, para que aquilo não precipite para um desentendimento mais sério, né? Que possa magoar, que possa ferir. Então, muitas vezes, a pessoa tem que ter uma certa dose de renúncia. E isso é a questão da condescendência, que a gente falou também, são sentimentos que a gente precisa estar exercitando em família. Temos nossas reencarnações sempre dentro de um mesmo grupo familiar. Será que vai ser sempre no mesmo grupo familiar? Somos conduzidos pelos gostos, pelas semelhanças e pela lei de afinidade. Então, a gente já falou sobre isso. São aquelas situações que nos vinculam, né? Os mesmos gostos, as semelhanças de ideias e tudo, né? Então, a lei de afinidade acaba nos atraindo. Então, a gente vai ficar mais ou menos perto. A gente vai ver isso aqui. Logo, esses fatores são predominantes na escolha da família, como a gente falou. O que significa dizer que realmente ficamos próximos dentro de um mesmo grupo. Então, a gente vai estar sempre próximo. Às vezes, talvez um espírito que fez uma parte da nossa família, foi o nosso pai, foi o nosso irmão, numa vida anterior, e faz parte do nosso ciclo de amizade, né? Está presente na mesma cidade que a gente mora, né? Ou que está em outra cidade, mas nos liga, fala com a gente, está sempre em contato com a gente, está sempre apoiando a gente. Então, é isso aí. Ressaltando que a escolha da família se dará de acordo com as nossas maiores necessidades. A gente está junto com a questão de necessidade, a gente precisa estar junto, né? Essas necessidades de evolução, de aparar certas arestas, de resolver certas questões, né? A gente precisa nos ajustar. A gente vê a situação que a gente falou de Segismundo. Segismundo já era um espírito que tinha um certo grau, digamos assim, evolutivo. No plano espiritual ele conseguiu um certo desenvolvimento. Ele já era, digamos assim, liderava um posto de socorro nas zonas inferiores, nas zonas do umbral. Então ele já tinha assim uma certa simpatia, já tinha um certo espaço, né, junto aos espíritos mais elevados, os espíritos superiores. Então ele já conseguia um apoio espiritual para reencarnar muito grande, tanto que é super elaborado, muito complexo lá o trabalho até da própria reencarnação dele. Mas ele conquistou isso, é uma coisa que ele, né, se esforçou e alcançou realmente as condições. Então, ainda assim, com a evolução que ele tinha conseguido, a condição melhor até do que aquele queria recebê-lo, o pai dele, né, e o que acontece? Ele precisou reencarnar, teve que reencarnar, teve a necessidade de reencarnar para resolver uma questão que a gente nem sabe de quando sei lá, de que período, de que encarnação que foi aquilo. Poderia ter sido uma reencarnação extremamente recuada, mas que ele teve aquele problema com aquele espírito para resolver. Então não adianta, não fica. O que estiver atrapalhando o nosso caminho evolutivo, mesmo lá no plano espiritual, que seria o caso dele, aquele ponto ali estava dificultando alguma coisa para ele poder prosseguir, digamos assim, galgando condições de realização lá no plano espiritual. Então ele voltou, teve que vir aqui, reencarnar, encarar aquilo tudo, e pior, uma reencarnação consciente, que é muito mais difícil do que a reencarnação inconsciente, que é comum a todos nós, que a gente vem e fica dormindo 9 meses da barriga da mãe e nasce, né? Aí a gente não percebe nada, mas ele percebeu tudo, até o momento em que ele realmente foi entregue, digamos, o perispírito miniaturizado, foi entregue para a mãe dele, para poder dar continuidade ao processo da reencarnação do Segismundo. Então, logo, esses fatores são predominantes na escolha da família, o que significa dizer que realmente ficamos próximos dentro do mesmo grupo. Ressaltando que a escolha da família se dará de acordo com as nossas maiores necessidades como espíritos imortais que somos. Porque sempre temos em nossas famílias pessoas que nem sempre amamos como deveríamos.
e temos amigos que gostaríamos que fossem parte de nossas famílias, que às vezes, né, a gente tem dificuldade. Essa dificuldade em família é uma questão comum. Infelizmente, sempre tem, às vezes, algum problema, um ou outro problema, né? Estão vendo como é que é preciso falar de espíritos para entendermos essas coisas? Porque, realmente, para entender, é muito difícil, né? A relação, digamos, da família pressupõe quase que uma obrigatoriedade de você ter uma relação melhor com aquele ente, com aquela criatura. Mas, em termos evolutivos, em termos assim dessa família espiritual que nós estamos falando, o espírito ele tem aquela afeição pelo outro, mas não é porque foi irmão numa vida passada, não é porque foi o pai dele na vida passada, o avô, teve alguma relação dessas questões familiares terrenas, mas é porque ele tem essa afeição de uma forma aberta, de uma forma sem essa obrigação da vinculação familiar, né, de família. Então é importante a gente examinar, porque a gente precisa realmente enxergar sob o ponto de vista espiritual para entender essas coisas. Se a gente não fizer esse transporte, a gente não se colocar de fora e olhar para as situações, a gente não vai conseguir entender realmente o que se passa. Quem é o amigo que amamos mais que o familiar, senão o espírito que já conquistamos no passado pelos laços do amor? Quer dizer, esse que a gente... que é um amigo, às vezes que é mais fácil lidar com ele do que qualquer ente da família, é esse, o espírito que foi uma construção anterior, né, que permitiu isso. Então, ninguém fique, digamos assim, surpreso com isso, né, que às vezes a pessoa não entende, fala, como é que eu posso? Eu tenho mais facilidade com você do que com meu irmão. Né? É uma coisa que é um antagonismo que realmente bota a gente meio em choque com essas questões. Mas o Espiritismo mostra para a gente claramente o que se passa. Desespero é o amor que se desgoverna. Desespero jamais, né? Não nos permitamos. Porque esse conhecimento, esse esclarecimento, essa luz que a doutrina nos está dando, realmente nos ajuda a não enxergar essas situações e entrarmos em quadros de desespero, tantas vezes, por conta de situações que a gente não consegue modificar. Né? Que a gente veio, encarnou, aquela é a nossa família e vamos ter que encarar, não tem jeito. Então não adianta realmente a gente se desesperar. O negócio é compreender melhor e fazer o que tiver a nosso alcance. Emmanuel nos traz que o lar é o cadinho purificador. Nesse contexto, como viver bem, tendo em vista que podemos ter espíritos problemáticos reunidos na família? Eis a sabedoria divina. Aproveita o nosso interesse pelos laços consanguíneos, amarrando-nos uns aos outros, até mesmo adversários, para podermos aprender a conviver e a nos amar. Às vezes o laço consanguíneo vai ter alguém, mas ele é teu irmão, mas ela é tua irmã, você precisa ajudar. Não pode deixar ela ficar naquela situação, desempregada, ela ficar naquela situação lá, com aquela menina que acabou de nascer. Né? Então, são situações que, digamos, as criaturas, né, quando tem os laços de família, são constrangidas, a própria sociedade não aceita. Né? Então, já existe uma certa pressão nesse sentido de permitir que o bem se faça, que o amor prevaleça, que essas relações elas estejam sendo azeitadas, né, por vínculos afetivos reais, né, que podem se estabelecer ou podem se ampliar. A gente veio aqui para ampliar a nossa noção de amor. A família, ela é realmente o grande caminho, o grande núcleo de refazimento nosso e de ampliação da nossa capacidade de amar, da nossa capacidade de sentir, né, o bem, de fazer o bem, de fazer caridade, né, de ter realmente o sentimento de fraternidade, de estar presente, de estar vigoroso. Se fosse ficar por nossa conta, olha só essa frase, esse trecho aqui, esse parágrafo. Se fosse ficar por nossa conta, quando iríamos ter a coragem de abraçar, de beijar e dar carinho ao nosso inimigo, mãe e filho, por exemplo? Né? Se fosse depender do espírito lá na erraticidade decidir vir naquela família, muitas vezes isso aí é meio compulsório. Isso é colocado meio de uma forma compulsória. Você tem que ir, cara. Não tem jeito, essa é a família que você vai ter que encarar. Né? Não tem saída. Mas, se fosse isso aí para você tomar coragem de ir abraçar alguém que, digamos, te matou no passado, alguém que te fez mal no passado, como é que vai ser? Aquele que vai ser seu pai e que no passado causou um estupro, fez uma violência sexual, como é que vai ser? Né?
Mas o amor tem que prevalecer. O que ocorre quando dois espíritos que há milênios se odeiam e ao reencarnarem juntos na mesma família, acabam por se destruírem? O que claramente vemos aí são os espíritos que se atraem até mesmo pelos laços do ódio. Quer dizer, os laços do ódio também atraem, né? Não apenas os laços de afeição. E que Deus permite que venham junto ao palco da vida para poderem, através do esquecimento de quem são, olha só como é que o véu do esquecimento é importante também nessa questão. Quando a gente reencarna, a gente, né, tem um véu de esquecimento que, digamos, apaga lembranças, digamos, de fatos e circunstâncias, mas não apaga emoções e sentimentos. Eles ficam. Por isso que realmente a família em si, o núcleo familiar, é uma explosão de emoções e sentimentos, né, ali espolcando o tempo todo, né, porque a gente ainda não tem certos aportes, a gente não tem ainda certas disciplinas que a gente precisa estabelecer no sentido de melhorar isso aí, aprendendo, estudando realmente, a gente se instruindo para compreender o que se passa. Conseguirem, através do esquecimento de quem são, conseguirem deixar pela convivência familiar, alguma marca que mais tarde, apesar do crime, surgirá como apoio em suas vidas, né? Às vezes daquilo tudo, ainda vai restar algum registro de afeto, algum registro de um sentimento mais puro, de um auxílio, de alguma coisa que aconteceu, que aquele ponto ali pode servir de suporte para você poder mudar a história toda, né? Então, o estudo fundamental, né, essa dimensão do estudo. É o amor que analisa. A gente precisa estar com esse enfoque de procurar entender as coisas melhor. Quando a situação estiver preta mesmo, estiver complicando, e a gente estiver prestes a tomar certas decisões que possam, sei lá, ser cruciais, é importante que a gente realmente analise, medite, né, reflita melhor naquela questão para ver se a gente não tem parte nisso. Muitas vezes tem. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, nos diz: a família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Então, quer dizer, a Joana dando a deixa aqui para a gente, né? Normalmente necessitados e desajustados, quer dizer, existem problemas, existem questões ali que demandam, digamos, uma ação, e a ação depende daqueles consortes, daqueles atores que estão ali presentes na família. Se nós somos aqueles que estamos em melhores condições de entendimento dessas questões, eu acho que tem que partir de nós alguma medida nesse sentido, alguma ação nesse sentido, né, de tentar melhorar as coisas. Isso é fundamental para todos. No livro SOS Família também, Joana fala assim: a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. É porque são esses momentos, né, esses altos e baixos. A vida, realmente, tanto a nossa vida quanto a situação em família, ela não dá para ela ser linear, né? Ela não é linear. Ela vai ter os seus altos e baixos. Mas a gente também pode contribuir alguma coisa para que ela possa ficar mais linear possível, né? No sentido de que a gente possa estar programando sempre para a gente poder alcançar um estágio de paz, um status pacífico em família. Nós vivemos um processo constante de pacificação, seja a nossa pacificação individual, né? Que é um processo, isso tudo é um processo. A gente estudar, a gente buscar aplicação, a gente assistir uma palestra, a gente ouvir uma música, a gente está na experiência terrena no sentido da gente construir a nossa paz, essa paz. Mas ela não é dada, porque ela não é dada simplesmente porque eu quero a paz, porque eu quero que Deus me dê a paz. Não é assim. A gente precisa conquistar, a gente precisa lutar por ela. Esse é o ponto. Então, a família é um desses núcleos onde a gente está buscando a nossa própria pacificação. Estamos já acabando, vamos acabar no laço, né? Fraternidade, o amor que se expande. A fraternidade é esse reconhecimento pela família universal, né? A gente olhar para o desconhecido e a gente enxergá-lo como um irmão. Como é bacana isso, né? Graças a Deus, eu formei esse hábito de chamar assim, as pessoas por irmão, às vezes um desconhecido, e você chamá-lo de irmão. Como é importante isso. Eu me recordo, Chico Xavier,
numa situação em que ele estava, não sei se prestes a dormir ou dormindo, ele foi desperto assim por uma presença espiritual. Quando ele olhou, ele identificou uma forma assim, um espírito se apresentando com uma forma diabólica, uma forma assim, toda deformada, né? Assustadora, para qualquer um de nós seria assustadora. E o trato dele com esse espírito, lógico, ele se assustou de princípio também, não deve ter sido, não é que ele conta essa história. Ele olhou para o irmão, para esse espírito, e falou: o que queres, irmão? Quando ele falou isso, aquilo se desmanchou, porque, né, ele não queria ser tratado assim, né? E ele foi tratado justamente, chamado de irmão. Que bonito isso, né? Então, dessa forma, aquela ideoplastia, que aquele espírito, talvez com sentimento de culpa, com sentimentos em desalinho, ele acabou construindo no seu perispírito, moldou no seu perispírito aquela forma grotesca, aquilo se desmanchou e se desfez como por encanto, né? Porque ele recebeu esse trato, né, de irmão, esse reconhecimento, né, de que todos fazemos parte dessa família, essa grande família universal. Obrigado a todos.